Boa noite, meus jardineiros e jardineiras. Eu sou o Vitor, seu apresentador pela quarta e última vez. E para encerrar com chave de filé folhada a ouro da seleção brasileira, o tema que eu vos trago hoje é finalmente sobre a minha área de estudo, a biotecnologia vegetal. E se chama Análise Proteômica de Proteínas Secretadas Induzidas pelos Componentes de Presas no Fluido do Jarro da Planta Carnívora Nepenthes alata. Bom, o artigo foi publicado no Journal of Proteomics pelos pesquisadores Naoya Hatano e Tatsuro Hamada, em 15 de julho de 2012, e o fator de impacto da revista citada é de 3,984. Na introdução, os autores mencionam que as plantas geralmente absorvem os nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, entre outros minerais do solo, por meio das suas raízes. No entanto, plantas carnívoras que crescem em solos pobres em nutrientes possuem outros artifícios para obter esses nutrientes, no caso, né? E a Nepenthes, ela utiliza os insetos que são presos em suas folhas modificadas em formato de jarro, que são posteriormente digeridos. Essa estratégia é tão bem sucedida que existem 5 tipos diferentes que variam de grupo para grupo, sendo elas as armadilhas de queda, que é o caso da Nepenthes, as armadilhas de papel mosqueteiro, as armadilhas instantâneas, os coletores de bexiga e as armadilhas para lagostas, que apesar do nome não se alimentam de crustáceos, e sim de protozoários subterrâneos. Com relação às características anatômicas da Nepenthes, destaca-se para a surpresa de zero pessoas, o cântaro que se forma no final da folha e gradualmente se expande em uma armadilha em forma de jarro. E a borda da armadilha, que é chamada de peristômio, é escorregadia e muitas vezes muito colorida para atrair as presas. E também a parede interna é escorregadia e cerosa para evitar a fuga. E o fundo da armadilha também contém um fluido que ele é rico em enzimas, de todo tipo de natureza, mas principalmente proteolítica, que a gente vai abordar com mais calma posteriormente. Em posse dessas informações, para tentar entender os mecanismos pelos quais a planta obtém os nutrientes das suas presas, esses pesquisadores realizaram análise sobre a composição do fluido do cântaro e viram que o constituinte mais abundante do fluido é a nepentensina, que é uma enzima que cliva peptídeos. E outras enzimas encontradas além das nepentensinas 1 e 2 foram homólogos da beta-destilosidase, a beta-1,3-glucanase, a quitinase de classe 4 e uma proteína semelhante à talmatina, a maioria das quais são proteínas relacionadas à patogênese, são proteínas capazes de lidar com patógenos. O desenvolvimento de patógenos, no caso, né? Um grupo heterogêneo de proteínas induzidas em resposta à infecção por patógenos em plantas, sendo capazes de inibir a proliferação de bactérias em presas submetidas à digestão dentro do jarro, também foi encontrada e elas possuem a função de garantir nutrientes suficientes para o crescimento dessas plantas. Depois disso tudo, o objetivo do estudo em questão foi identificar as proteínas envolvidas no sistema de digestão da Nepenthes alata após a coleta do fluido do jarro. As proteínas secretadas em resposta à captura do inseto, utilizando a quitina, que é o polissacarídeo presente no exoesqueleto dos insetos, além de ser o segundo polissacarídeo mais abundante do mundo, também foi averiguado, e os genes candidatos que são homólogos às proteínas-alvo. Bom, com relação aos materiais e métodos, primeiramente, foi feita uma preparação das amostras, onde as plantas foram cultivadas em uma casa de vegetação sob luz ambiente de 25 a 30 graus, e as amostras de fluido de jarro foram coletadas dos jarros recém-abertos após 48 horas após a adição de água destilada ou de quitina vindo de cascas de caranguejo, já que dos insetos poderiam, após a digestão, soltarem outros tipos de moléculas que não seriam relevantes para o estudo e talvez até atrapalhariam as análises. Em seguida, foi feita uma digestão em gel e análise de espectrometria de massa, com tripsina. As bandas de gel foram coradas com prata, sendo descoradas usando uma mistura de 1 para 1 de solução de ferro e cianeto de potássio e uma solução de tiosulfato de sódio, até o desaparecimento da cor marrom. Em seguida, foram lavadas com água destilada até o desaparecimento da cor amarela. Vale ressaltar que os peptídeos digeridos foram submetidos à análise LC-MS-MS, realizada em espectrofotômetro de massa híbrido, perdão. Posteriormente, foi feita a identificação das proteínas encontradas nesse processo, e os arquivos foram convertidos e analisados com Mescot MS-MS e OnSearch para atribuí-los ao banco de dados não redundante do NCBI. A clonagem de DNA, que foi feita posteriormente,
cDNA complementar da ARNA lata. Aqui os RNAs totais foram isolados dos jarros inteiros, 48 horas após a adição da quitina das cascas de caranguejo. E os RNAs foram purificados e o cDNA de primeira fita foi sintetizado utilizando os primers mais adequados, com base em algumas sequências conservadas de proteínas em plantas, como a glucanase, que vai ser mais abordada ao decorrer da apresentação. E, por fim, foi feita uma análise da sequência de aminoácidos dos genes clonados, no caso, a previsão dos N-peptídeos de sinal terminal e a extração de sequências dos aminoácidos foram realizadas com o InterProScan Sequence Search, usando as sequências de aminoácidos deduzidas dos clones isolados, previamente. Bom, com relação aos resultados, sua maioria baseados em identificação e clonagem, com base nas proteínas identificadas no fluido do jarro mencionados na introdução, para investigar com mais detalhes o sistema de digestão, as enzimas foram analisadas, depois secretadas no jarro, após a captura do inseto. Com isso, foi notado que o pH dos fluidos do jarro foram maiores após a adição de quitina, ficando ali entre 5,1 e 6,1, do que após a adição de água, que ficou com 4,4 a 4,9. E esses resultados indicaram que a quitina induziu a produção de metabólito no jarro de fato. E as proteínas nos fluidos foram concentradas por ultrafiltração e depois submetidas a SDS-PAGE em um gel de apilamida a 10%. Agora, voltando, após a adição de quitina, uma nova proteína representada aqui na banda 8 da figura 1, onde mostra o gel de poliacrilamida, corado com prata, contendo as proteínas no fluido do jarro, após a adição de quitina. Aí as bandas de proteína relatadas anteriormente são indicadas aqui dos números de 1 a 7, e os novos detectados nesses experimentos são marcados pelas setas numeradas, aqui de 8 a 12. Aí, na banda 8, é representada uma abundância de outra proteína, e na banda 9, no caso, também aumentou drasticamente, indicando que foram produzidos e secretados no fluido do jarro algumas proteínas em resposta à captura dos insetos. E quando utilizado 10 vezes mais o volume do fluido do jarro, em comparação aos experimentos anteriores, foi possível detectar novas bandas de proteínas, no caso de 10 a 12, em todas as pistas. E a identificação dessas proteínas revelará mais detalhes do sistema digestivo dessas plantas, sendo necessárias algumas análises adicionais para poder identificá-las. Foi o próximo passo, que no caso a identificação de proteínas por espectrometria de massa. Aí, para identificar essas proteínas detectadas, as bandas foram extirpadas do gel, digeridas com tripsina, e em seguida submetidas à análise de ionização por nano-LC Electrospray MS-MS. O resultado é exibido aqui na tabela 1, que mostra o resumo das proteínas identificadas com o Mescot, o software, né? E mostrou que a banda 8 não possui correspondências significativas, como as sequências do banco de dados do NCBI, aqui, no significant hit. Enquanto para a proteína 9, por exemplo, foram identificados 5 tipos de proteínas. No caso, peroxidases putativas, perdão, aqui ligações com peptidoglicanos e assim por diante, assim como os outros homólogos das outras bandas, de 10 a 12. Por fim, foi feita uma clonagem do DNA complementar da peroxidase de classe 3, da beta-1,3-glucanase e de quitinase classe 3. Esses resultados da identificação da proteína sugeriram que as bandas de 9, 10 e 12, lá da figura 1 mostrada anteriormente, são homólogas da peroxidase de classe 3, da beta-1,3-glucanase e da quitinase 3, respectivamente. E para confirmar suas identidades, os autores tentaram clonar seus DNAs complementares, além da clonagem do gene da beta-1,3-glucanase para codificar a proteína da banda 5. Para verificar se o gene clonado estava correto, foi reatribuído os espectros de íons do produto obtido das sequências de aminoácidos deduzidas lá utilizando o software Mescot, que foi utilizado anteriormente também. Os peptídeos correspondentes às sequências estão aqui em negrito, enquanto as sequências consensuais caracterizadas para cada enzima estão aqui nas caixas. Aqui na figura 2, né, trata da sequência de aminoácidos da dependzatalata, no caso da peroxidase de classe 3, da beta-1,3-glucanase e da quitinase de classe 3, como foi mencionado anteriormente. Na discussão, foi possível inferir conclusões inéditas. E, além delas, as principais conclusões foram que 3 proteínas secretadas no fluido do jarro
foram identificadas pela primeira vez por análise proteômica com espectrometria de massa, e essas proteínas foram identificadas como homólogas da Nepenthes, sendo elas peroxidases de classe 3, a beta-1,3-glucanase, e a quitinase de classe 3, todas as quais são relacionadas à patogênese. No total, foram identificadas 12 proteínas que estão aqui representadas na tabela 2. Tem aqui, por exemplo, a xilosidase, as duas nepentensinas, tem também algumas quitinases e outras peroxidases. Também foi inferido que as proteínas identificadas possuem um papel antimicrobiano e proteolítico. No caso, o esquema desses processos que ocorrem na zona digestiva do jarro, na hora da digestão, e o efeito antibacteriano são apresentados na figura 3, que é a representação esquemática das reações que ocorrem no fluido do jarro da Nepenthes alata, levando à digestão das presas, e ao efeito antibacteriano, perdão. Aí como que esse processo ocorre? A presa que caiu no fluido do jarro, ela vai ser dissolvida pelas proteases e pelas quitinases, e depois a quitina ou seus derivados, no caso da presa, se ligam aos receptores da planta. Posteriormente, a peroxidase é secretada no fluido do jarro, e as espécies reativas de oxigênio produzidas pelas peroxidases da classe 3 causam reações de oxidação nas proteínas da presa, que são clivadas por outras proteases no fim. É, Finalizando, a conclusão que fica é de que o gênero Nepenthes adquiriu a capacidade de digerir as presas para sustentar o seu crescimento, desviando o sistema de defesa contra ataques de patógenos no curso da evolução. Isso foi acompanhado por uma mudança estrutural nas folhas para formar aquele jarro que tem um fluido secretor, com todas as enzimas necessárias para o processo. E eu gostaria de agradecer a atenção de todos e todas, pedir perdão pelo atraso extremo e a gente se vê na discussão. Beijos e boa noite.